Apareceu o aviso de gravação aí? Sim. Beleza. Apareceu. Então, ó, só um formulário aqui, né? Estava comentando o seguinte, ó, que esse step é só para aumentar aí o padrão de incremento do campo do tipo number, né? Input type number, que ele aumentaria de 1 em 1 aqui. Só que, como eu falei, dificilmente, por exemplo, se o usuário vai preencher aqui o valor de um veículo que, sei lá, custe R$35 mil, ele não vai ficar apertando aqui 35 mil vezes, né, até chegar nos 35 mil. Eu não faria isso e eu acho que dificilmente alguém teria paciência para isso, né? Muito mais prático apagar e digitar logo o valor. Então, eu vou fazer aqui a solução, né? Uma solução, uma proposta de solução, considerando os critérios da atividade, como foi comentado antes e não estava gravando, vou repetir. O usuário ele vai calcular aqui quais seriam o valor da prestação que ele tem que pagar, de acordo com o valor do veículo e a entrada que ele deu, né? E, inclusive, esse valor da entrada pode sofrer alguma alteração em decorrência da idade do veículo. Se o veículo tiver mais do que 5 anos, a entrada teria que ser o valor mínimo de 20% do valor do veículo que for preenchido aqui, tá? Então, se eu coloquei aqui R$35 mil, se esse veículo tiver até 5 anos, eu posso colocar qualquer valor de entrada. Se esse veículo tiver mais do que 5 anos, a entrada mínima seria de R$7 mil, tá? Então, percebam, eu só tenho aqui o formulário, né? Até aqui sem novidade. Aliás, sem novidade entre aspas, né? Porque eu não havia comentado antes com vocês como trabalhar outros tipos de campos de formulário. Eu estava esperando isso de vocês, tá? Foi de propósito essa atividade aí. Mas vocês podem perceber que não muda muito, tá? Aqui todos os campos de ano do veículo, valor e valor da entrada, não muda muito, né? Apesar de eu ter colocado o type ano aqui para o input, no Google Chrome, talvez a minha versão que esteja nessa máquina virtual não está atualizado, mas existem outros campos, né, que dependem do navegador estar atualizado ou não para aceitar. Então, nesse caso aqui, mesmo que eu tenha colocado o type ano, né, eu posso digitar qualquer número aqui que ele vai aceitar numa boa, tá? Não vai influenciar em nada. E quando chega no PHP, mesmo que você tenha colocado um número ou tentado escrever uma data por extenso, ou um texto, sempre vai ser texto quando chegar no PHP, né? E aí o PHP, através da sua inteligência diferentona, né, consegue lidar com a Professor, informação. Oi? esse type here de ano, ele existe em qual navegador? Boa pergunta. Na verdade, não é que ele existe no navegador. São tipos diferentes que vão surgindo aí conforme a atualização da linguagem, né, do HTML. Então, a gente pode dar uma pesquisadinha rápida aqui, ó. No site da Mozilla eu não achei nenhum input desse tipo, pelo menos. Ó. Nenhum W3 School. Certo, ó. Entrei no primeiro resultado aqui do W3 School, ó. Tem bastante tipo aqui, tá? Tem inclusive, ó, week, que seria semanas, para você selecionar as semanas do mês, tá? Mas aqui não está, de repente essa postagem ela não está atualizada ou não, inclusive, como eu disse, ó, tem aqui mês, ó, month, ano, eu passei o olho aqui e não enxerguei. Estou vendo semana, estou vendo mês, estou vendo date time. Eu tá? dei uma pesquisada e ano não tem, porque ele é incompatível com várias plataformas, aí seria problemático colocar. Ah, tudo bem, sem problema. Beleza. E, inclusive, ó, não é porque está aqui que, de repente, funciona lá no seu navegador, tá? Por exemplo, o campo TEL, como é que ele vai entender que o seu telefone tem 8 dígitos ou tem 9, né? O formato é diferente, enfim. Então, tem toda uma problemática envolvida e esses campos, por exemplo, eu vou colocar o month para a gente testar lá. Às vezes, o navegador ainda não se atualizou para interpretar essa informação, tá? Vou colocar mês aqui no lugar
ano do veículo, só para a gente ver se o Chrome vai se comportar diferente. Olha lá, se comportou. Tá? Eu só tenho o Chrome aqui instalado, tem esse outro navegador aqui, mas eu nem ouso dizer que ele é um navegador. Então, ó, dependendo do campo e dependendo do navegador que você estiver utilizando, corre o risco aí dele não se comportar de uma maneira diferente para o usuário entender qual seria o tipo da informação ali. Mas, como eu comentei, você pode deixar tipo texto ou tipo número mesmo que não tem, vou colocar aqui number, que não tem problema nenhum. Além de colocar o type number, né, você consegue trabalhar a propriedade aqui incremental, dizendo de quanto em quanto você quer trabalhar. E você pode colocar também o valor mínimo e o valor máximo que você aceita que seja preenchido nesse campo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o ano como mínimo 0 e o max é só um exemplo, tá, galera? E que, por exemplo, eu vou deixar fazer financiamento de carros de até 10 anos, ok? Só que, no caso aqui, o usuário vai digitar o ano do veículo, certo? Então, o mínimo se eu estou em 2020, vamos considerar que o mínimo seria 2010 e o máximo seria 2020, ou estourando 2021 para os carros ano modelo, né? Nunca entendi essa diferença que eles fazem aí, mas beleza. Então, ó, quando eu começo aqui a digitar, eu vou incrementar, eu posso digitar, eu consigo digitar qualquer coisa. Mas na hora de usar aqui esse mecanismo, né, de incremento e decremento, percebam que o mínimo ele já coloca 2010, né, não deixa diminuir, e o máximo ele vai chegar no 2021, que é o que a gente colocou ali na caixinha, tá? Claro, se não tiver nenhum tipo de validação depois com JavaScript ou qualquer outra coisa, ou outra linguagem de suporte, não vai adiantar nada, tá? Essa aqui seria a primeira etapa do processo para o usuário entender a informação que ele tem que colocar ali e o formato, ok? Então, vamos direto para o exercício. Eu vou tirar esse exemplo do Minimax aqui para não atrapalhar o exemplo. Coloquei os campos, né? O único campo diferente aqui seria o select, que eu quis colocar diferente, né? Porque a ideia era permitir para o usuário escolher entre pagar em 12 vezes, 24, 36 ou até 48. Então, no PHP, quando eu for receber essa informação, o name dela é prazo, e qual o valor que vai estar nessa variável? Depende, né? Vai depender de qual opção que o usuário selecionou, né? Se ele selecionar 36, o que eu vou receber é o que tiver aqui dentro do value, tá? Então, você pode colocar o que você quiser aqui para o usuário. Aqui é o que o usuário vai ver. E aqui é o que vai estar lá na sua variável, tá? Então, você pode colocar aqui 12 vezes, 12 meses, tá? Você pode colocar do jeito que você quiser. Ok? Então, ali aparece para o usuário, ó, mas não significa que você vai receber isso no PHP. Aí, o value é que determina o que vai parar na sua variável. Então, olha lá. Recebi, eu estou trabalhando com o método post, certo? Estou enviando para a mesma página. Recebi todos os campos do formulário, o valor, o ano, a entrada e o prazo. Tá? Guardei aí essas informações em variáveis. Criei uma variável chamada diff para calcular qual é a diferença entre o valor do veículo e a entrada que foi dada. Então, se o veículo custa 50 mil, eu vou calcular o valor das parcelas, né, de acordo com a diferença entre o valor do veículo e a entrada que o usuário quiser dar. Se o usuário não quiser dar entrada nenhuma, né, vai ser o valor do veículo menos 0, vai acabar sendo o próprio valor do veículo. Mas se ele for dar alguma entrada, vai lá, uns 10 mil, né, eu vou calcular a diferença para poder fazer o cálculo das parcelas corretamente, tá? Em cima da diferença do veículo, diferença da entrada para o valor do veículo. Isso repito, sem considerar o cálculo de juros nem nada do tipo, né? Da forma mais simples possível, sem juros, sem nada. Então, em posse da informação, que é o valor do veículo, o ano, a entrada e o prazo, já calculei a diferença e só guardei na variável, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer agora é verificar se o ano do veículo, né,
maior ou menor do que 5 anos de idade, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que fazer um if para verificar, por exemplo, se o ano do veículo é ou não é maior do que 5 anos, certo? Então, o usuário foi lá e preencheu, por exemplo, 2010. Né? Qual seria a conta? Se o usuário colocou lá 2010, eu vou ter que calcular 2020, né? Menos 2010, para chegar na diferença, certo? Então, como é que eu vou colocar 2020? Eu não vou colocar 2020 aqui no código. Por quê? Essa página só iria funcionar e ser válida, né, para esse ano. Aí, quando chegar ano que vem, eu vou vir aqui e vou mexer no código para ela continuar funcionando? Não. Eu vou usar a função que lida com a data, né? Então, eu vou usar a função date e vou colocar o ano, né, como sendo a única informação que eu preciso. Então, quando eu chamo aqui date com Y maiúsculo, o ano vai vir em 4 dígitos, né? Ou seja, 2020. Então, vou fazer uma outra continha. Eu vou abrir um parênteses aqui a mais, ó. 2020 menos ano, que é a variável que o usuário digitou, então seria 2020 menos 2010, é maior ou igual, aliás, né? Menor ou igual. Quero saber, por exemplo, se esse veículo tem até 5 anos, tá? Professor, Oi. queria compartilhar que eu fui muito cabeção nessa parte da atividade. E ao invés de fazer só com o ano, eu tentei fazer com a data completa, porque não passou pela minha cabeça de usar só o ano. E o que eu fiz no final das contas foi pegar uma data cheia do carro, mais a data cheia do ano atual, subtrair e peguei a diferença em segundos. E depois eu coloquei na resposta se a Meu diferença for Deus. maior do que 5 anos, ele dá tal resposta. Foi uma Entendi. loucura, eu fiquei um tempão É fazendo que isso. quando o usuário fornece ali o ano do veículo, ele não coloca uma data, né? Dia, mês e o ano que o veículo, né, foi feito. Mas tudo bem, entendi. Acontece. Você foi pro lado mais difícil da coisa aí. Mas beleza, é assim mesmo. Só questão de lógica. Mas perceba que você está percebendo até agora, pelo que eu fiz, que era relativamente simples, né? Certo? Certo, professor, é muito mais simples do que eu estava tentando fazer. Eu estava com umas 30 Então, variáveis ali, enquanto tá meia dúzia ali só. pois é, o pessoal, a gente costuma tornar a coisa mais complexa do que ela parece. Então, você tem que analisar friamente. E uma coisa que eu costumo dizer, inclusive quando eu dou aula lá de programação em C Sharp, né? Dependendo do que vocês estiverem vendo, eu não sei se vocês já viram aí orientação a objeto ou coisa do tipo, mas sempre que eu passo algum tipo de exercício, eu falo para analisar o exercício friamente e executar um passo de cada vez. Então, ó, se aqui eu teria que fazer essa página para calcular tudo isso, a primeira coisa a fazer é criar a página com os campos para o usuário digitar. Beleza, criei. Qual o segundo passo? Quando o usuário digitar esses dados, eu preciso receber esses dados. Então, eu vou lá, crio as variáveis e recebo esses dados. E depois eu me preocupo com o resto, que no caso aqui, eu estou na etapa onde eu vou verificar se o carro tem até 5 anos ou não. Né? Então, vou fazer bem uns pedacinhos, né? Então, ó, nesse passo aqui, ó, eu estou verificando se o carro, né, tem o ano, né, tem a idade de até 5 anos. Então, nesse if aqui, eu estou verificando isso. Se esse carro tiver até 5 anos, eu vou precisar me preocupar com a entrada? Eu não vou precisar me preocupar com a entrada. Então, eu vou mudar essa condição. Por quê? Se o carro tiver mais, né, eu vou tirar até o igual. Se for maior do que 5 anos, obrigatoriamente o valor da entrada tem que ser de 20%. Né? Então, eu vou verificar aqui, ó, se o valor do carro for maior do que 5, e também, né, vou colocar uma outra condição, se por acaso for maior do que 5 anos, e se a entrada for menor do que o valor do carro, né, 20%, perdão, for menor do que 20% do valor do veículo, eu preciso dizer para o usuário que, olha,
seu carro ele tem mais de 5 anos, então obrigatoriamente a sua entrada tem que ser de 20%. Então aqui eu estou perguntando duas coisas, ó, que o valor do veículo, se ele for maior do que 5 anos e a entrada for menor do que 20%, vai entrar aqui. Ah, professor, mas e se ele colocou mais do que 5 anos e a entrada maior do que 20%? Então não tem que me preocupar, eu vou calcular normalmente. Se o usuário colocar ou o ano menor, né, do que 5 anos, eu também não vou me preocupar com a entrada. Tá? Então, para entrar aqui, ele tem que coincidir de dar verdadeiro nos dois testes. Ser maior do que 5 anos e entrada menor do que 20%. Né? Então, se ele entrou aqui, é porque o carro é velho, né? Para o nosso teste aqui, ele é velho, e a entrada que o usuário está tentando dar não é suficiente. Então, vou colocar uma mensagem aqui, ó. Eco o valor na entrada deverá ser de no mínimo, e aqui eu vou colocar o cálculo, né? Valor vezes 0,2, que é os 20%. Vou até colocar o R cifrão para ficar bonitinho. Ó. Deverá ser de no mínimo tanto. Certo? Ah, professor, e se ele colocou certinho? Então eu não vou nem colocar essa mensagem. Eu só coloquei isso aqui para aparecer a mensagem bonitinha, tá? E eu vou dar um destaque, ó, vou usar aquela tag do HTML mais primitivo possível, que é para deixar em negrito, né? Então, se ele entrar aqui, eu vou dar só essa mensagem para o usuário. Ó. Opa! O valor da entrada deverá ser de, no mínimo, X reais. Né? E aí eu sigo. Então, ó, se ele entrar aqui, eu vou colocar essa linha. Se não, eu nem vou colocar essa linha. Então, eu não vou nem precisar do else. Ó. Que a ideia desse if é só avisar o usuário que a entrada dele tem que ser essa. E acabou. Né? Mas como é que eu vou calcular o restante? Eu vou calcular o restante considerando a entrada mínima. Tá? Que é essa aqui. Porque o veículo tem mais do que 5 anos. Ok? Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Para ficar bonitinho, vamos exibir assim. Ó. Vou colocar umas mensagens aqui anteriores, passando as informações que foi o que o usuário preencheu. Né? Valor do veículo. Valor do veículo. Valor. Certo? Colocou lá os 40 mil reais. Vamos pôr BR também para quebrar a linha, né? Que mais? Ano do veículo. Ano. Certo? O valor da entrada. Vou colocar um BR aqui, ó. Valor de entrada. Entrada. Certo? Outro eco. A diferença entre o valor e a entrada é o que é que o usuário precisa financiar, né? Então, o valor do financiamento. Vou colocar um BR também para... Aliás, BR não, né? Um B só para ficar em negrito. E aqui eu vou colocar a variável diff. Só para ficar bonitinho, tá? E aí, no meio disso aqui tudo, vou colocar essa linha para baixo. Depois que ele imprimiu essa linha aqui, ó, valor da entrada tanto, se o usuário digitou uma coisa, um valor que não deveria, uma entrada menor, vai aparecer essa mensagem do lado, tá?
Aliás, eu vou pôr do lado, eu vou pôr na linha de baixo. Vou pôr na linha de baixo e vou pôr uns tracinhos assim, só para ficar diferente, tá? Vocês vão perceber isso já já. Tá dando para enxergar, galera? Eu continuo com o zoom um pouco maior. Eu afastei aqui para ficar no caminho só. Dá para enxergar sim, professor. Beleza. Então, o valor do financiamento é tanto, e aí? O que falta calcular? Falta calcular quanto o usuário vai pagar, né? Então, em cima da diferença, eu vou fazer o cálculo, né? E vou falar quanto que ele vai pagar. Né, tem as parcelas, né? Eu não falei ainda sobre as parcelas. Então, ó, prazo escolhido, variável prazo, 36 vezes sem juros, né? Vou até colocar essa observação aí. Vou colocar um negrito aqui também, para dar um destaque. (36 vezes) e de quanto, né? Valor da parcela. Aqui eu vou fazer uma conta, né? Eu vou calcular a diferença, que é o valor lá, dividido pelo prazo. Né? Então, se eu escolhi lá 40 mil, dei 10 mil de entrada, sobra 30 mil. Vou dividir 30 mil pela quantidade de vezes aqui que eu escolhi como prazo. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Se ficar esquisito ou feio, algum ajuste a gente arruma já, tá? Inclusive tem algumas sugestões para propor para vocês, se vocês não tiverem feito também. Vamos testar isso aqui. Salvei. Opa, temos problema na linha 14. Está faltando um parente aqui a mais, ó. Aliás, tal. Fechei aqui o seu. Tá faltando abrir um aqui. Esse aqui fecha esse aqui. Esse aqui fechando ali. Esse fecha lá. Eu acho que é isso. Ué. Vamos conferir aqui. Sim, é 19 volta um ponto e vírgula ali no fim, professor. É tranquilo, mas não é na 19 não, tá um pouquinho antes. É? É na 19? Nossa, eu não reparei, hein? Tava procurando a quantidade ali. Obrigado pela vista aí, quem comentou aí. Eu tava enxergando na linha 14 ainda. Tava procurando aqui, caçando, montando os parênteses para ver se era ele. Obrigado. Então vamos testar aí. Alguma sugestão de valores aí? 1968. O ano do carro, valor do veículo 3 mil. 3 pau. E Entrada. o valor de entrada é 1.500, porque é um Fusquinha. Você vai dar 50% do valor da entrada, é isso? Caraca, mano. Tudo bem. Vamos pagar em quantas vezes? 12? 36. Caramba. O mal vai pagar 36 parcelas de R$2, tá ligado? Casas Bahia. Olha lá. Então ele disse o seguinte. Que mão de vaca, velho. Ele colocou assim, pera aí, vamos colocar também um outro eco aqui, só para ficar aí, tendo essa linha aqui dividida. Então vamos lá. Valor do veículo, né? Podia pôr em negrito também, igual tá aqui as informações, né? Mas tudo bem. Então, ó, valor do veículo, 3 mil, ano 1968, valor da entrada, 1.500, valor do financiamento, é a diferença, né? 1.500, pagando em 36 vezes, seria 36 vezes de R$41 e vai dar uma dízima aí, né? Perceberam que deu uma dízima? Sim. Olha lá, 36 vezes de R$41,66. Alguém chegou a pesquisar algum método para arredondar esse negócio? Ou até... Quem falou aí? Você usou o quê? Round? Eu ia usar round, só que aí o VS Code falou que tava
tava atrasado já esse método. Aí eu usei o convert. Não, o format, quer dizer. Number format, Format. legal. Bacana. Vou mostrar os dois, tá? Então, ó, o que eu tô falando aqui que ele comentou, galera, é o seguinte, ó. O round, você consegue arredondar esse número, né? Para quantas casas decimais você quiser. Então, esse número quebrado, ele tá dando aqui no valor da parcela. Então, aqui eu poderia escrever assim, ó, round. Ele vai fazer essa conta, eu vou colocar aqui quantas casas decimais eu quero que ele, né, mostre. Então, 0,2, o número, que no caso é a conta, 0,2, que é a casa decimal. E aí ele vai fazer isso aqui para a gente, ó. Vai arredondar para 2 casas. Então, ele entendeu ali que 6 era arredondar para cima, aí ele foi lá e arredondou para 67, em vez de 66, tá? Só que isso aqui também não é um formato de moeda nosso, né? No lugar de ponto, o brasileiro costuma usar o quê? Vírgula, não é isso? Sim. Então, inclusive, dependendo do editor que você estiver usando, como ele comentou, ele vai sugerir e falar, ó, isso aqui já está depreciado, né? Assim que ele fala. Significa que já está caindo em desuso, né? Só que não vai funcionar por enquanto, mas você vai ter que substituir isso aí em breve. Então, no lugar do round, como ele sugeriu, a gente vai estar usando uma função que simplesmente trabalha o formato, né? O formato do número para você. O que ele faz? Ó, essa função aqui, ó, number format, ok? Quais são os parâmetros que ela precisa? O primeiro parâmetro é o valor em si, tá? O segundo é a quantidade de casas, ok? Depois, você tem ainda a opção de substituir. Olha, eu quero colocar, depois dessas 2 casas, né? Eu quero que tenha vírgula no lugar do ponto, ó. Ok? Então, ficou assim, ó. E olha como é que como é que isso aqui vai ficar. Opa! Escrevi number format errado. Olha lá. Então, ele substituiu o ponto pela vírgula, além de arredondar o número, tá? Então, a gente pode usar number format, na verdade, em todos esses valores aqui, ó. Copiar esse início aqui, ó. Todo lugar que for colocar número, moeda, né? Eu vou usar number format. Então, o valor da entrada, number format. O valor da entrada deverá ser de no mínimo number format. O valor do financiamento, number format. Prazo estabelecido, não. Aí aqui eu vou colocar também para ficar igual, substituindo o ponto pela vírgula. Vou pegar o parente aqui, não. Deixa eu ver, number format aqui também. Number format aqui e number format aqui. Então, ó como é que vai ficar. Né? Reparem que ele colocou até a casa sozinha, ó, dos milhares, olha que legal. Bem interessante, né, galera? Mas e aí, tá funcionando aqui esse negócio ou não? O que vocês mais acham? teste para fazer, né, professor? Tem mais testes para fazer, então vamos fazer esses testes aí. Yang, fica tranquilo que a aula está sendo gravada, tá? Se não conseguir acompanhar agora, você pode ver depois, beleza? Então, ó, vamos testar aqui, vamos colocar um valor de veículo aí, ó. Vou colocar 50 mil. Ano do veículo, vamos colocar que ele é um veículo que tem há mais de 5 anos, tá? Então, vou colocar aqui 2014. Então, ele tem aí 6 anos, se a gente for desconsiderar outros aspectos. Então, tem 6 anos. Eu vou dar de entrada, se ele tem mais de 6 anos, eu teria que dar 20%, que seria 10 mil. Só que eu não vou dar 10 mil, não. Vou querer dar 8 mil reais. 50 reais. Não, 50 reais, professor. Porra, cara, você tá pão duro, hein? Já gastei no Fusca. Dá nem pra pôr combustível no carro. E eu vou precisar pagar em 100 vezes, então, esse negócio. Vou colocar aqui, 48. Calcular. Olha lá. Ano do veículo 50, aliás, ano não, né? Valor 50 mil reais. Ano do veículo 2014. Valor da entrada. E aí, logo depois já vem o aviso, ó. O valor da entrada deverá ser de no mínimo 10 mil reais.
valor do financiamento e ele calculou, repararam que ele calculou? Calculou pela diferença, né? Ó. Só que se o valor mínimo da entrada tem que ser de 10 mil reais, ele não poderia ter considerado os 50 reais como entrada, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Reparem que a variável diferença, eu já atribuí o valor para ela aqui em cima, né? Considerando que ele digitasse qualquer coisa lá. Só que se ele entrar nesse if, o valor da entrada deveria ser, na verdade, o quê? 20%, né, do valor do veículo. Então, se ele entrar nesse if, além de dar essa mensagem, eu vou trocar o valor da variável diff. Ó. O valor da variável diff vai ser o valor do veículo menos os 20%. Então, além de falar para o usuário que a entrada mínima seria de 10 mil, eu vou reajustar o valor da entrada. Tá? Então, ficaria aparecendo assim, ó. O valor da entrada, 50 mil que ele quis dar, né, eu aviso para ele que o valor mínimo seria de 10 mil e o valor do financiamento de 40 mil. E aí eu já calculo em cima dos 40 mil. Eu esqueço que ele deu lá os 50 mil de entrada. Né? Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Então, eu vou testar a mesma coisa. Ó. Vou voltar aqui e vou colocar agora que o carro tem 5 anos. Ó. 2015. Vamos ver se você vai poder dar 50 reais de entrada. Olha lá. Ele nem deu o aviso, né? Ó. 2015, então está dentro dos 5 anos e ele vai financiar aí os seus R$ 49.950. Beleza, né? Perceberam que não é muito difícil? O que eu fiz aqui foi perfumaria, galera. Todas essas linhas aqui, ó, que eu estou comentando, foram, na verdade, perfumaria, tá? Olha lá. Tudo bem? A resposta, o exercício em si, se fizesse só isso aqui, ó, só mostrasse isso aqui, ó, o valor da parcela isso aqui, tranquilo também, tá? Mas era bacana avisar o usuário de que o valor da entrada, né, deveria ser, vou colocar aqui o ano de novo, né, o valor da entrada deve ser no mínimo 10 mil e colocado isso aqui. Eu coloquei aquelas outras informações, né? Porque quando o usuário batesse o olho aqui, ele ia ficar sem entender. Tudo bem? Mas vocês perceberem que só isso aqui já resolveria. Relativamente simples, né, Christian? Vendo agora, né? Professor, foi tão fácil desse jeito que eu tô até com raiva. Pois é, então. Eu acho que a gente precisa praticar mais, galera. Eu tô sentindo que vocês estão tendo dificuldade em algumas coisas que, de repente, nem tem a ver muito com o que tem que fazer, em sim como fazer, tá? Pedro, já já eu dou uma olhadinha no seu, tá? Sei que você mandou o link aí. Já já eu dou uma olhadinha aí. Tranquilo, galera? Esse aí foi o primeiro exercício, tá? Qual seria aí o segundo exercício? Eu tinha começado a deixar pronto aqui o formulário, eu não lembro se eu deixei pronto. Vamos ver aqui o que tem aqui de lanchonete. Percebam que eu abri o PHP, não cheguei a colocar nada. Vamos ver como é que tá isso aqui. Eu estava tentando fazer aqui um negócio bonitinho. Então, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar legal. Sobremesas era para estar, agora sim, era para estar aqui do lado. Mas esqueçam o layout em si, tá? A ideia era fazer o negócio funcionar, mas, lógico, conseguiu fazer funcionar, sobrou tempo, deixa bonitinho, tá bom? Então, aqui o usuário poderia escolher aqui que lanche ele queria e qual a quantidade que ele queria. Então, por exemplo, X salada, eu quero 1 e vou querer 2 X bacon. Vou querer um refrigerante em lata e vou querer também um suco natural e 2 picolés, certo? Aí, quando eu clicasse aqui em calcular, não está fazendo nada, perceba, porque não foi feito nada ainda. A ideia era calcular e mostrar, né? Eu coloquei esse layout aí para parecer um ponto fiscal, mas era só para parecer, né? Não ser exatamente igual. Do jeitinho que o exercício pede, né? Se a gente for observar lá, ó, pede para ver tudo isso aí, calcular o que tem que calcular, considerando essa tabela de preços, né? E no final, né? Mostrar o que seria a nota do pedido, né? Compra realizada em e a data.
os produtos escolhidos, o valor unitário de cada produto e a quantidade que foi escolhida. Então, X salada, faz de conta que eu escolhi 3, olha lá, custa R$10 cada um, calcula o valor total do produto escolhido em função da quantidade e depois um total geral, que seria o total da compra em cima de todos os produtos e as suas quantidades, certo? Se a gente for ver assim, seria o quê? Um exercício só trabalhoso, mas difícil também eu acho que não é, né? Alguém conseguiu fazer esse segundo aí? E sim, professor. Beleza. Então vamos lá. Vou voltar aqui nas opções para o usuário. Aqui com relação a sobremesas, ó, como o usuário, né, teria a opção só de saber o valor do produto em si, não é influenciado pelo sabor, né? Então, por exemplo, ó, se ele escolheu Coca-Cola, Fanta ou Guaraná, o valor é o mesmo, ó lá, porque é refrigerante em lata, tá? Então, como eu não tenho valores diferentes para cada produto, eu coloquei dessa forma aqui os sabores só para ele saber quais são os sabores que tem e não necessariamente selecionar. Por quê? Se eu quisesse permitir, por exemplo, que ele escolhesse que ele quer 2 bolos de pote do sabor doce de leite e um de floresta negra, eu vou precisar usar outros recursos que no momento a gente não consegue, né? Tenho como eu teria que criar aqui a opção bolo de pote e em colunas colocar os sabores para o usuário marcar como se fosse uma tabela, né? Na linha o produto, em cima os sabores e no meio, né, o encontro da linha com a coluna, a quantidade. Que não era muito o foco e no exercício não ia ser necessário, tá? Tudo certo, gente? Então, aqui, ó, pode falar. Não, eu ia dizer só aqui, tá beleza. Então, aqui é só HTML e CSS, ó, não tem mais nada, nem PHP eu tenho aqui ainda, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer esse exercício todo hoje ainda. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é receber esses produtos, né? Então, ó, eu tenho aqui x-salada, x-egg, x-bacon, hot dog, pastel, tudo isso aqui é produto, né? Então, vou criar aqui variáveis, ó, para cada um dos produtos. Eu copiei assim para ficar mais rápido, só para eu não ter que ficar descendo a página, tá? X-egg, x-bacon, hot dog, pastel. Como eu não sei qual que o usuário vai preencher ou não, tem que receber todos, né? Aí depois disso, eu tenho aqui as bebidas, né? Refrilata. Professor, seria melhor o valor padrão 0. Aí você não precisa criar várias variáveis, entendeu? Você multiplica depois. Se tiver Com mais, certeza. tiver 1, é só multiplicar. Com certeza, sem dúvida, tá? Eu tô fazendo um bagulho bem sem pensar, sabe? Só, como eu disse, fazendo o que eu sugiro que vocês façam quando tem dificuldade. Fazer bem no passo a passo, sem pensar muito, e depois refinar a sua ideia para melhorar e reduzir o código, tá? Inclusive, o ideal aqui, nesse exercício, era o quê? Usar um array, um vetor, né? Uma matriz. Mas, como a gente não trabalhou isso ainda no PHP, e talvez isso não esteja tão na memória de vocês, por isso que eu não comentei nada de se usar obrigatoriamente o vetor e matriz, tá? Beleza? Beleza. Então, estou criando aqui as variáveis para cada coisa.
Vou testar por enquanto só considerando os lanches e as bebidas, tá? Para depois a gente dar continuidade, tá? Então aqui eu tenho, eita, X salada, eu tenho um recurso bem legal aqui do Sublime que eu não costumo usar muito, ó. Você segura o Ctrl, sai clicando e você vai digitando, ele vai colocando tudo, ó. Agora eu só vou entrar com os valores. X-egg, X-bacon, hot dog, pastel. Refri lata, refri garrafa. Desculpa ficar falando alto, tá, galera? Pensando alto aqui. Não sei se vocês costumam programar assim também, mas eu costumo falar bastante sozinho. Aqui faltou os pontos e vírgula, né? Então, beleza, eu recebi, Faço isso também, professor. né? Tem jeito. Acham que eu tô louco, mas... Suco natural tá errado. Opa, valeu. Tem um cifrão a mais aqui, né? Então, isso aqui seria o básico, tá? Não necessariamente. O suco natural, professor. Opa, valeu. Faltou um R. Eu vi o cifrão e não vi o R faltando. Valeu. Na verdade, nem variável você precisava ter criado, né? Porque quando você recebe via post, isso aqui já é uma variável, tá? Mas a gente criou essas variáveis aqui sem problema. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou verificar o que ele escolheu para calcular, né? Só que percebam, aqui embaixo, ó, aqui embaixo é onde eu mostro, né, o cupom fiscal. Então, essa parte todinha do PHP aqui que eu estou recebendo, eu vou jogar lá, na verdade. Lá dentro, tá? Opa. Vou jogar esse PHP dentro do meu cupom, que é a parte ali onde eu vou mostrar cada produto que foi escolhido. Então, ó, cupom fiscal, produto, quantidade, valor total, tal. Beleza. Então, a partir daqui, ó, eu já tenho que ir calculando as coisas, certo? Então, aqui eu vou abrir o meu PHP. Porque essa linha aqui, por exemplo, ó, eu vou copiar ela, tá? Vou copiar ela. E eu vou ter que colocar aqui, ó. Por quê? Eu vou ter que verificar se foi escolhido, por exemplo, o x-salada, né? Se foi escolhido o x-salada, então eu vou ter que fazer assim, ó. É bem basicão mesmo isso aqui, tá? Então, ó, if x-salada for maior ou igual a 1, vai entrar aqui dentro, tá? Então, se o x-salada for maior ou igual a 1, ele vai entrar aqui dentro. E se ele entrar aqui dentro, o que eu tenho que fazer? Eu vou precisar também de uma variável chamada total da compra, né? Total da compra. Vou colocar ela como 0 aqui. Eu preciso mostrar essas linhas aqui na tela, né? Dizendo que ele escolheu ali o x-salada. Então, eu vou colocar eco, aspas simples, fecho aspas simples no final, ponto e vírgula. Por que eu coloquei aspas simples? Porque no HTML já está sendo usado aspas duplas aqui, ó, tá? O meu CSS que eu fiz inline, na própria linha, tá? E agora eu só vou substituir, ó. A informação de que é um x-salada já está aqui. O valor unitário do x-salada, eu não tenho certeza se é esse. Deixa eu ver. Tá, é R$10 mesmo? É R$10 e aqui viria o quê? A quantidade que foi escolhida, né? Quantos x-salada? E isso está guardado onde? Na própria variável do x-salada. Então, aqui eu vou concatenar para colocar a variável aqui, x-salada. E aqui seria o total da compra, né? Que eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar a quantidade de x-salada pelo valor dele.
Eu poderia ter criado uma variável para guardar o valor do x-salada, ou eu poderia simplesmente colocar na conta aqui direto, tá? Claro, a gente sempre opta por fazer variável, porque se algum dia os produtos sofrerem alteração, em vez de você ficar procurando no código todo aonde está o valor, quando você cria a variável, você vai lá e muda o valor da variável lá em cima no código, acabou. Vai ser aplicado em todas as outras linhas para baixo, tá? Mas nesse exemplo meio mal feito, digamos assim, feito só para cumprir o que tinha que ser feito, eu vou jogar dessa forma aqui, tá? Então aqui, ó, vai ser x-salada vezes 10, ok? E aí, claro, a gente pode usar aquele number format. Vou colocar mais um parênteses aqui. Galera, eu vou tirar a indentação aqui desse código, só para a gente ter mais espaço, tá? Vírgula, eu quero 2 casas decimais e eu vou substituir. Vou colocar vírgula onde tem ponto, né? Beleza. Então, ó, isso aqui seria só para o x-salada. Agora o que eu tenho que fazer é a mesma coisa para os outros, tá? E por que eu não vou fazer else if, né? Eu fiz só if. Por quê? Não importa se ele escolheu x-salada, ele pode ter escolhido outros. E se vocês colocarem else if, se ele escolheu x-salada, ele nem vai perguntar se ele escolheu x-egg ou x-bacon. Por quê? Quando você coloca um else no seu if, significa que ele vai entrar ou procurar nessa condição somente se ele não entrar na condição anterior, tá? Então, se você coloca if só, independente dele ter entrado nesse if ou não, ele vai passar por esse if, tá? Então, é por isso que é importante ressaltar e lembrar vocês desses detalhes, tá? Então, x-salada, depois vem o x-egg. Galera, eu vou fazer um exemplo só com dois, tá? 2 lanches, 2 bebidas, senão a gente vai ficar aqui, ou só 2 lanches, só para a gente ter uma ideia, tá? Porque o resto é só Ctrl+C, Ctrl+V, não tem muito segredo, ó. X-egg, R$8. E aqui é x-egg. Aqui também é x-egg. E aqui também é x-egg. Olha lá, como eu disse, é tudo Ctrl+C, Ctrl+V. E o valor do x-egg é R$8, certo? E aí, ó, essas linhas aqui, que são exemplo que eu tinha feito, eu vou apagar, porque só vai aparecer essas linhas se o usuário comprou, né? E só falta o quê? O total da compra, né? Então, ó, além de imprimir essa linha, eu vou atualizar a variável total. Eu vou fazer assim, ó, total mais igual, para incrementar, né? Então, se tinha 0, eu vou somar com mais alguma coisa, e se ele entrar aqui embaixo, ele vai pegar o que já tinha e vai somar também. Por isso que eu faço total mais igual. Só que vocês já sabem, né? Do incremento, a gente já falou sobre isso. E aqui eu vou colocar cálculo, né? X-salada vezes 10, e aqui embaixo é o x-egg vezes 8. Total mais igual. Tudo bem, gente? Está mais simples do que vocês acharam que seria também? Ou está complicado do mesmo jeito? De longe é mais fácil, professor. Imaginei. Então, ó, essa chave desse if aqui, galera, ó, esse if que eu abri aqui em cima, o if post, ela está aqui, né? Ela está fechando aqui. Só que se eu fechar aqui, ele não vai colocar o valor total. Então, eu tenho 2 opções. Ou eu pego tudo isso aqui e jogo num eco no PHP, ou eu tiro essa chave daqui, ó, abro o PHP aqui, só para colocar o total, e depois eu fecho a chave, tá? Então, vou colocar o total aqui só no número, inclusive, ó. Coloco aqui a variável eco total, né?
para mostrar o total, ponto e vírgula. E fecho a chave, ó. Vou fechar a chave aqui mesmo. E fecho o PHP que estava aberto, né? Pronto. Aqui no caso só não vai ter, né, o number format, então vamos colocar aqui o number format também. Para ficar bonitão, né? Então, em vez de ser só total. E total. Beleza. Vamos ver se não vai dar problema, então. Só está funcionando, eu acho, com Xegg e com Xsalada. Vamos ver, então. Vamos testar. Percebam que está zerado aqui, né? A data, ele está pegando aqui não do meu computador, mas do meu, né, do servidor do Apache, que está no USB Web Server. Inclusive, o horário está diferente, a gente já falou sobre isso, né? Só que esse horário que está aparecendo aí foi um horário fixo que eu coloquei, ó. Eu não usei a função do PHP. Então, aqui seria o quê? Substituir pela função date, né, para retornar a data. E aqui o horário, ok? Só que é só um exemplo, tá? Eu estimei que eu estaria mostrando esse exemplo para vocês essa hora, na hora que eu estava fazendo o layout. Mas eu esqueci que nós tínhamos só 2 aulas, não 3. Então, vamos testar, ó. Xsalada, eu vou querer 1 e vou querer 2 Xegg. Vamos ver se vai funcionar, ó. Postei, ó. Suco natural deu indefinido, mas vou ignorar ele por enquanto, porque eu não estou usando ele. E olha lá, galera. Eu escolhi Xsalada, um só, que custa R$10. Comprei um, né? Total 10. Xegg, R$8 cada um. Eu comprei 2, deu 16. O total da compra, 26. Difícil, gente? Professor, tão Oi. fácil. Tão fácil. Desse jeito que você tá mostrando que dá raiva. De ficar quebrando a cabeça horas e não sair do lugar. E no final, você muito mais simples do que eu tava fazendo. Alguém... Ó, eu escrevi suco natural errado no formulário, tá? Por isso que tá dando aqui que não existe. Fui ver lá no PHP, mas na verdade o erro tá aqui, ó, no HTML. Falta um. E aí, gente, o resto aqui, ó, eu sei que pode parecer preguiça minha, mas é por questão de tempo também. É só Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Tranquilo? Tô vendo que só o Christian se manifestou aí. Deixa eu ver o chat. Sim, Pedro, tá certo, tá? Para corrigir esse problema, galera, do horário do Apache que tá errado, né? Você consegue trabalhar o fuso horário usando essa função que o Pedro compartilhou aí no chat, tá? Date default time zone. Eu lembro que tenho ter comentado, mas fica aí também registrado. Pessoal, tranquilo? Estão me ouvindo? O que vocês acharam do exercício? Muito difícil? Muito certo, bobo professor. agora? Bem mais fácil do Muito que eu simples. imaginava, professor. Ó, agora eu vou, quando terminar, eu vou tomar um banho e já vou fazer exercício já. Eu vou entregar mesmo atrasado. Beleza. Vai entregar mesmo, tá? E não esqueçam, ó, eu tinha olhado, só 3 pessoas, como eu disse, tinha feito o quiz, tá? O quiz está aqui para registrar a presença de vocês, então eu preciso que vocês façam, tá? Deixa eu olhar aqui. Professor, tem uma questão que ele pede uma resposta correta, mas eu vi que parecia que tinha 2 respostas corretas. Tá, então, eu acho que eu tenho 1 ou 2 questões que eu coloquei mais de uma alternativa de resposta. Tem uma, inclusive, que você tem que responder escrevendo um código, então eu considerei várias opções diferentes de escrever a resposta. Talvez não seja o que você comentou, mas tem sim. Essa também. Eu coloquei aspas duplas e deu como errado. Então, que eu considerei só simples, né? Eu não pensei em todas as opções, todas mesmo. Mas relaxa, você sabe que ele mostra, inclusive, qual seriam as respostas, né? Mas não se preocupa não, aquilo ali não
Não, a ideia não era considerar a nota, era só para você fazer uma reflexão sobre o conteúdo que a gente já viu. Inclusive, quem já fez aí, deixa eu ver, a gente está em 8 pessoas online, só 4 responderam o quiz, olha lá. A única questão que de repente vocês poderiam reclamar para mim aí, que eu coloquei no chat, aliás, coloquei no quiz, é a questão que envolve a constantes, né? Variáveis do tipo constante, que na verdade não variam, né? Não são variáveis. Fora isso, todo o resto nós vimos aí, conversamos, já falamos bastante. Beleza, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Tudo tranquilo, professor. Então é isso, ó. Bora fazer esses exercícios. Quem não fez, manda lá mesmo atrasado, eu vou considerar. Só tem 7 entregas, tá? Tenta fazer. Se não conseguiu fazer tudo, manda um só, manda o que conseguiu fazer, não tem problema, e a gente vai fazendo mais, tá? Eu achei, tá? Sinceramente, eu achei que vocês iam fazer isso aí rapidinho, tá? E ao mesmo tempo eu fiquei preocupado por ter colocado muita coisa nesse último exercício, né? Como são muitos campos, mas a ideia em si era só praticar, fazer vocês praticarem. Quanto mais código vocês escreverem, mais fluente, mais fácil vai ficar para vocês fazerem sempre, tá? Quem ia falar alguma coisa? Esqueci o que eu ia falar. Desculpa. E é isso, gente. A gente vai fazer mais exercícios. Eu sinto que vocês precisam fazer mais exercícios, mas de repente exercícios um pouco menores, tá? Se bem que esses exercícios não eram grandes em si, eram só extenso, porque o código ali acaba se repetindo várias vezes, mas não eram, eu quis dizer, exercícios complexos, né? Mas deu um trabalhinho no pessoal aí, né? Eu acho que foi simples demais e tinha que passar mais difícil. Ah, é? Entendi. Eu fiquei atrasado pra caramba, que eu te mandei mensagem, e eu consegui resolver galera. em 2 horas no máximo. Não foi nem isso. Então, uma hora. ó, pode parecer meio bobo vocês de repente acharem que esse exercício que eu pedi para vocês aí nunca na vida vocês vão fazer alguma coisa assim. Dá uma olhada num negócio que eu vi, que eu gostei muito, que eu tô pensando seriamente em lançar uma concorrência, tá? Alguém já fez algum pedido em delivery usando o WhatsApp? Já. Pizzaria. Olha que legal, galera. Existe um serviço que você consegue fazer. Em vez de você ficar mandando o seu cardápio toda hora para as pessoas, né? Quem faz atendimento WhatsApp tem que ficar pedindo cardápio, né? Vendo qual é a promoção, o que tem, o que não tem. Olha que legal isso aqui, ó. Eu, inclusive, já estou até construindo um layout, tá? Eu estou pensando, realmente, eu vou fazer funcional, vou pôr para funcionar, vou pegar alguém de cobaia aí, algum comércio, dogão da vida, e ver o que eles acham, e se acharem legal, eu vou lançar realmente isso aí. E é um exercício muito parecido com o que a gente acabou de fazer, ó. Dá uma olhada. Digita depois aí no Google, né? cardapex.com.br. Esse aqui é um exemplo de um cardápio para uma hamburgueria, tá? Então, ele está sendo mostrado assim porque eu estou no navegador, mas a ideia, né, é automatizar os pedidos no WhatsApp no sentido de você ter um acesso administrador para ver que pedidos foram feitos e também padronizar as mensagens, e você não ter o trabalho toda hora de ter que ficar mandando cardápio para o cliente. O cliente pediu o cardápio, você manda o link, o usuário clica, ele vem parar nessa página. E olha como é mostrado quando você está no celular. Fica parecendo um aplicativo mesmo. Então, o usuário vem aqui, ele pode navegar entre categorias. Eu vou colocar aqui promoções. Né? Ele já vem direto para cá, ó lá. Eu consigo. Dá para enxergar, galera? Vou tirar do celular, ó. Olha como é que ele mostra, galera. Mostra aqui os lanches, né? Os produtos, que no caso estão em promoção. Tem o nome do lanche, a descrição do lanche. O usuário vê o valor e ele escolhe a quantidade, ó. E usando um jQuery, que é um assunto que a gente vai trabalhar muito em breve, quando eu seleciono aqui a quantidade, ele já identifica, sabe, o valor do produto e ele já muda aqui no carrinho, ó. Vai vendo quanto você já está gastando, ó.
Então, eu estou em promoções, vamos ver o que tem mais aqui, especiais. Ah, eu vou querer um, sei lá o que é isso aqui, X filé mignon. E X filé salada. E vou querer também escolher um suco. Ó. E no caso do suco, assim como as bebidas, né, refrigerante ou outra coisa, 2 litros ou 350 ml, percebam que o usuário pode, né, e ele deve, nesse exemplo aqui desse site, escolher o sabor, né, porque é um delivery. Você não vai falar assim, refrigerante lata. Ah, quero 3. Aí você manda lá 3 coca, o cara, mas eu não falei que queria coca, eu queria uma Fanta uva, uma Fanta laranja, um Sprite. Então aqui o usuário tem que escolher, ó. E aí ele pode escolher, ó, se ele quer, no caso aqui eu cliquei em 2 litros, tá? Se ele quer Fanta laranja e quantas ele quer, tá? Aí ele clica aqui, adiciona, ele atualiza lá o carrinho, tá? Escolhe se ele quer pagar em dinheiro ou no cartão, só para avisar, na verdade, tá? E aí, quando eu clico aqui em continuar, que seria para finalizar, ó, ele mostra aqui o total, tudo que foi escolhido, pede as informações, né? Por exemplo, se você quiser colocar alguma observação em algum lanche, se você quer sem algum produto, tipo, não gosta de salada, tira salada, coloca aqui o número do seu celular, pensando, claro, que, como eu disse, isso aqui é pensado para um usuário do celular, ó, ele coloca lá o celular, que o atendimento é o WhatsApp, o nome, se vai ser retirado no local, ele só mostra o endereço, e se é para entrega, ele te pede para digitar, tá? Você consegue até cadastrar, eu tive acessando o ambiente administrador desse sistema, você consegue cadastrar alguns CEPs, alguns endereços que entrega e outros que não. Isso aqui é só a título de curiosidade, se ele vai pagar em dinheiro, você fala se vai precisar de troco ou não, ou se é para trazer a maquininha e escolher a bandeira do cartão, tá? Porque às vezes tem desconto uma bandeira ou outra, uma máquina ou outra, então eles direcionam que máquina que vai. E aí, quando você finalizar, você vai clicar aqui em envie seu pedido pelo WhatsApp. No caso, ele esqueceu, né? Eu esqueci de passar o telefone. E aí você preenche o telefone, galera, e chega uma mensagem, né? Ele manda uma mensagem no WhatsApp. No caso, ele vai mandar para o meu número, tá? Inclusive, vocês vão ver que ele já colocou aqui, que eu estava testando. E o que chega no WhatsApp da pessoa lá que está fazendo o atendimento, né, de pedido via WhatsApp? Chega um pedido formatadinho, assim, com a descrição de todos os itens que o usuário pediu, total, tal, com o nome e endereço, e a pessoa só manda um joinha, assim, para confirmar. Tudo isso só para evitar de ficar, sabe, no WhatsApp, o que você quer? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, não sei o quê, o cardápio é esse. Porque isso demora, isso perde-se muito tempo e você acaba gastando mais tempo com o cliente e perdendo de atender outros clientes que ficam revoltados aí pela demora, né? E além de mandar a mensagem no WhatsApp ali bonitinha, personalizada e formatada, padrão, nesse ambiente web, ele também cria relatórios de pedidos que foram feitos, horários, ele meio que cria uma base de dados para você ficar consultando depois. Então, você pode trabalhar com o navegador aberto, assim, acessando o ambiente administrador da plataforma e, ao mesmo tempo, o WhatsApp Web, né? É bem bacana e, como eu disse, eu tô trabalhando em cima aí para fazer um experimento muito em breve. Gostei bastante. Beleza, gente? Falei demais, né? Como sempre.